Olá, bom dia, graça e paz. Como você tem passado? Tudo bem com você? Eu espero em Deus que sim. Mais uma vez, eu aqui, Meg Siqueira, estamos aqui com a minissérie onde nós falamos de homens e grandes mulheres da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ele, João Calvino. Sim, João Calvino, que é o grande reformador, conhecido como a voz, né? A voz do movimento protestante. Esse é João Calvino. Mas antes disso, nós vamos estar fazendo uma breve reflexão sobre a palavra de Deus no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, um texto assim muito conhecido, né? Mas muito forte. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Precisamos, né, levantar a nossa voz e falar desse grande amor de Deus, desse Jesus maravilhoso que veio, nasceu, cresceu, sofreu, padeceu e morreu por mim e por você. Por isso estamos aqui. Louvamos a Deus por esses reformadores, louvo a Deus aproveitando já aqui de imediato pela sua vida. Que Deus esteja te abençoando e que você também possa ser um reformador ou uma reformadora dessa época em que nós vivemos. Pois bem, João Calvino, né, conhecido como a voz do movimento protestante, nasceu em julho de 1509 na França, né, em Noyon, na França. Acho que é assim que pronuncia, gente. E João Calvino, queridos, inicialmente ele foi humanista, né? E ele nunca foi ordenado pela igreja como sacerdote, apesar de muitos estudos, mas diante de todos esses estudos, todo esse esforço, dedicação, pregações e sermões, ele se tornou o verdadeiro pastor daquela igreja, né? Ali daquela cidade. Representante público da cidade, onde as pessoas o consultavam, né? Ele era a última voz ali, ele era consultado pelo conselho também, ele tinha a palavra final de todos os segmentos, todo mundo confiava em João Calvino, né? E até hoje ele é marcado ali naquela região. O movimento calvinista, aos 14 anos ele entrou na faculdade, olha só, precoce, né? 14 anos ele entrou na faculdade principal da instituição educacional da Europa, a Universidade de Paris. Era para estudar teologia como preparação para o sacerdócio. Ele emergiu nos princípios do Renascimento. Era humanista, como nós já falamos, né? E tinha grandes estudos acadêmicos, grandes discursos acadêmicos também. Um jovem muito sério, né? Extraordinário, um grande erudito. Olha só. Ele obteve o seu mestrado em 1528. Após a morte de Gerard, o bispo católico da diocese na época, Calvino, com 21 anos, volta para Paris, recebendo o seu diploma de direito em 1532. Enquanto estudava na Universidade de Orleans, Calvino se deparou com o quê? Com as escrituras, ou os escritos, né, de Martinho Lutero e suas ideias iniciais de reforma, que era amplamente discutida nos círculos acadêmicos. Então, o povo ali já discutia sobre as suas ideias e Martinho se depara com esses escritos, que para ele foi uma grande novidade, né? Consequentemente, Calvino se converte a Cristo. Em 1534, ele muda para Basileia, Suíça. Escreveu sua primeira obra, As Institutas da Religião Cristã, apresentando os fundamentos dos protestantes, com argumentos convincentes para a interpretação reformadora das Escrituras. De modo surpreendente, ele começa este trabalho após um ano da sua conversão. Ele agora começa a exercer tudo o que aprendera, apesar de Farel tentar lhe segurar, não querendo que ele vá embora. Porém, entre as reformas que ele implementou, ele defendia o exercício das disciplinas eclesiásticas na ceia do Senhor. E isso não foi muito bom para aquela época, né? Isso não foi muito bom, visto pelos os cidadãos proeminentes de Genebra.
Essa crise atingiu logo o auge no domingo de Páscoa, né? No domingo de Páscoa, em 23 de abril de 1538, quando Calvino se recusou a servir a Santa Ceia para alguns pecadores, né, que estavam com pecados abertos, né, onde todo mundo conhecia, e ele recusou de servir a Santa Ceia. Isso criou uma grande polêmica, né? Calvino, então, depois de expor suas ideias, seus pensamentos, e entender que a igreja estava fazendo algumas coisas fora do contexto bíblico, né, parecido ali com a história de Lutero, e entender que a igreja estava fugindo do foco, que por isso que é o nome de reforma, porque a reforma é voltar à forma aquilo que estava deformado. Então, a partir de aí, então, Calvino vai para Estrasburgo, né? Ali se torna pastor de quase 500 protestantes, refugiados da França. Ele escreveu ali também seus comentários sobre as epístolas, né, do apóstolo Paulo aos romanos. Ali também Calvino casa-se. Olha só, Calvino casou-se com quem? Com Idelete de Bury, uma viúva com 2 filhos, onde ele foi muito feliz. Ele foi exilado e enfrentou muitas resistências, como também as dos libertinos, né? Porém, em 1542, o filho de Calvino morre, o bebezinho, né, de apenas 2 semanas de vida. Em 1549, apenas 9 anos de casado, Idelete de Bury, sua amada esposa, falece também. Em 1559 foi lançada a 5ª e última edição das Institutas, né? Que foi aqueles comentários, aqueles livros onde ele estava escrevendo. Em 1560, a Bíblia de Genebra foi lançada, uma tradução inglesa. Foi a primeira Bíblia com notas teológicas nas margens. Depois disso, as Bíblias foram espalhadas e o Evangelho expandido assustadoramente. Olha que riqueza, né? Que coisa maravilhosa. Em 1564, Calvino ficou gravemente doente, infelizmente. Ele pregou pela última vez no púlpito da Catedral de São Pedro, no domingo de 6 de fevereiro. Faleceu com 54 anos, jovem, né, gente? Como ele faleceu jovem? Faleceu com 54 anos, em sua casa, reunindo todos os seus amigos. Ele reuniu seus amigos para fazer um discurso de despedida, né? Só que antes dele fazer esse discurso, ele agradece a Deus por dizendo assim: agradeço a ti, Senhor, por me salvar e me tirar da idolatria, me trazendo a verdade à luz do seu evangelho. Por suas misericórdias fui perdoados de todos os meus pecados, onde eu não merecia. Olha que lindo. Linda essa citação dele, né? E após ele dizer essas palavras, ele faz um discurso de despedida com os seus colegas, onde ele diz assim também: vocês sofrerão muito, eu estou indo, estou partindo, e tenho certeza que vocês terão problemas, mas não desanimam, sejam fortes e permaneçam firmes. Deus a protegerá esta igreja, Deus não deixará que essas portas sejam fechadas. Antes disso, ele cita os Salmos 79, versículo 5, e também os Salmos 89, versículo 46. E é bom ressaltar que Calvino ainda enviou vários missionários para pregar o evangelho nessa época da reforma para vários países, inclusive o nosso, inclusive o Brasil. Calvino manda vários missionários aqui para o Brasil no ano de 1557, só que os missionários não tiveram êxitos. Infelizmente, alguns foram mortos e outros foram expulsos, né, do país. Olha só, em 1557 já tinha vindo alguns missionários por conta de Calvino. Calvino que foi conhecido como Sol ao meio-dia. Ele era visto como povo, em algumas escrituras de alguns teólogos, eles dizem que Calvino era visto como sol do meio-dia. Assim também como Lutero era visto como a lua que brilha no meio das trevas. Olha que lindas frases que são relatadas a respeito dos nossos queridos irmãos reformadores, né?
Pois bem, no dia 27 de maio de 1564, ali dentro da sua casa, deitado na sua cama, depois do discurso com seus amigos, Calvino falece, né? Faleceu citando os Salmos e foi enterrado num cemitério comum, onde ele mesmo pediu que fosse sepultado assim. A gente sabe que Calvino foi dotado, né, por uma mente brilhante, foi bacharel em direito e muito, muito, muito inteligente, acima de tudo, cheio da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus. Que Deus assim abençoe a sua vida. Muito obrigada por você continuar comigo aqui. Eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre mais um reformador e continuaremos. Amanhã teremos mais sobre essa minissérie de grandes homens e mulheres da reforma. Lembre-se, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Um grande abraço de Meg Siqueira. Deus te abençoe.